Imagine um país onde guerreiros praticam uma dança de saltos para conquistar uma companheira, onde tribos trocam vacas por mulheres e onde pessoas com albinismo vivem sob risco por causa de crenças místicas e feitiçaria. Parece inacreditável, não é? No vídeo de hoje, embarcaremos em uma viagem pela Tanzânia, um dos países mais fascinantes e enigmáticos da África Oriental. Vamos revelar 12 fatos surpreendentes sobre esse lugar, desde as vastas savanas do Serengeti até rituais ancestrais que ainda são praticados por tribos como os Masai e os Hadza. Prepare-se para conhecer paisagens inacreditáveis, como um lago que mumifica animais, um monte coberto de neve em pleno calor africano e até relatos pré-históricos que revelam as origens da humanidade. Então, não pisque, porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. A Tanzânia está localizada na costa leste da África, banhada pelo Oceano Índico, e é conhecida por sua geografia espetacular. Faz fronteira com o Quênia e Uganda ao norte, Ruanda, Burundi e a República Democrática do Congo a oeste, Zâmbia, Malawi e Moçambique ao sul. O país abriga paisagens de tirar o fôlego, que vão desde montanhas imponentes até planícies infinitas repletas de vida selvagem. No território tanzaniano, encontra-se o Monte Kilimanjaro, o ponto mais alto da África, além de parques nacionalmente protegidos e mundialmente famosos, como o Serengeti e a cratera de Ngorongoro. Do litoral de águas turquesa às vastas savanas, florestas tropicais e ilhas paradisíacas como Zanzibar, a Tanzânia parece reunir todos os cenários do continente africano em um só território. A capital do país é Dodoma, uma cidade localizada no centro da Tanzânia. Embora menos conhecida do que a movimentada Dar es Salaam, o maior centro urbano, econômico e portuário do país, Dodoma foi escolhida como capital oficial por razões estratégicas e geográficas, com o objetivo de promover um desenvolvimento mais equilibrado em todo o território nacional. Número 2. Origem do nome. O nome Tanzânia é uma fusão de duas regiões, Tanganyika e Zanzibar. Tanganyika era o território continental, enquanto Zanzibar é o arquipélago costeiro. Após conquistarem a independência do Reino Unido, Tanganyika em 1961 e Zanzibar em 1963, os dois se uniram em 1964, formando oficialmente a República Unida da Tanzânia. Essa fusão representa mais do que apenas uma união geográfica. Ela reflete a mistura única de tradições africanas, árabes e indianas que formam a identidade vibrante da Tanzânia atual. Embora o país tenha conseguido estabelecer uma forte identidade nacional, ainda preserva elementos únicos de cada região, como as tradições marítimas de Zanzibar e a vida rural do continente, o que o torna um mosaico fascinante de culturas e paisagens. Número 3. População. A Tanzânia possui uma população de mais de 60 milhões de pessoas e abriga mais de 120 grupos étnicos distintos, cada um com suas próprias tradições, idiomas e modos de vida. Os Swahili são o grupo dominante na região costeira, enquanto os lendários Masai ocupam as vastas savanas do interior. Nas regiões mais isoladas, vivem os Hadza, um dos últimos povos caçadores-coletores da África, que ainda seguem um estilo de vida pré-histórico. A Tanzânia é um exemplo de convivência pacífica entre povos, unida por um elemento essencial: a língua Swahili, adotada como idioma oficial e amplamente falada em todas as regiões. A sociedade tanzaniana também foi moldada por séculos de trocas culturais com árabes, persas, indianos e europeus, criando uma identidade vibrante e multifacetada. Essa mistura se reflete na culinária, nas danças, nas vestimentas coloridas, na música tradicional e nas celebrações. A religião predominante é o Islã, especialmente nas regiões costeiras e nas ilhas de Zanzibar e Pemba, onde cerca de 60% da população se identifica como muçulmana. O cristianismo, no entanto, também tem grande presença, especialmente no interior do país. Além disso, uma pequena parte dos tanzanianos segue crenças tradicionais africanas, muitas vezes misturadas com práticas das religiões abraâmicas. Número 4. Povo Masai.
Os Masai são um dos povos mais icônicos e fascinantes da Tanzânia, conhecidos mundialmente por sua cultura vibrante, trajes coloridos e modo de vida tradicional que atravessa gerações. Eles habitam principalmente as regiões áridas e semiáridas do norte do país. Suas aldeias, chamadas enkangs, são construídas em formato circular com madeira, barro e esterco. Mas o motivo por trás dessa escolha pode surpreender. Essas estruturas não são apenas moradias, mas verdadeiras fortalezas comunitárias. E o que exatamente elas estão protegendo com tanto cuidado? A resposta vai muito além do que você imagina. A sobrevivência dos Masai gira em torno da criação de gado, que para eles é muito mais do que uma fonte de alimento. O gado é símbolo de status, espiritualidade e poder. Cada animal é tratado com extremo cuidado, sendo alimentado, protegido e reverenciado como parte da família. Essa importância se reflete em práticas que muitas vezes chocam os visitantes, como a tradição de trocar mulheres por cabeças de gado. E não são poucas. O número de cabeças de gado determina o prestígio do noivo, e o valor da noiva também. Além disso, os Masai são famosos por sua tradicional dança do salto, conhecida como adumo. Durante cerimônias de iniciação e celebrações importantes, jovens guerreiros formam um círculo e começam a saltar um por um, tentando alcançar a maior altura possível. E o detalhe é que eles fazem isso com o corpo ereto, sem dobrar os joelhos. Pode parecer simples à primeira vista, até você descobrir o que está realmente em jogo nesses saltos. Essa dança é muito mais do que uma simples exibição de agilidade. Trata-se de uma competição de força, resistência e masculinidade. Quanto mais alto o guerreiro salta, maior o respeito que ele conquista da tribo, e maiores são suas chances de atrair pretendentes. Tudo isso acontece ao som de cantos tribais profundos e ritmados, que criam uma atmosfera quase hipnótica para quem assiste. Número 5. O lago que mumifica animais. A Tanzânia abriga um dos lugares mais bizarros do planeta, o Lago Natron. À primeira vista, ele parece apenas um lago avermelhado cercado por formações vulcânicas, mas por trás dessa aparência tranquila se esconde um ambiente extremamente hostil. Suas águas atingem temperaturas superiores a 60 graus e possuem um pH tão alto que funcionam como uma solução cáustica natural. Animais que se aproximam demais e tocam a água acabam morrendo, e suas carcaças ficam tão endurecidas que parecem estátuas petrificadas, congeladas em poses assustadoras. Mas o mais curioso é que, apesar do ambiente tóxico, flamingos prosperam ali, usando o lago como área de reprodução. As algas que sobrevivem nas águas alcalinas alimentam os flamingos e contribuem para a coloração rosada de suas penas, além de darem ao lago seu tom avermelhado surreal. É uma combinação rara de morte e vida, onde a natureza desafia a lógica. Um cenário que parece ter saído de outro planeta, e que só a Tanzânia poderia oferecer. Número 6. As árvores sagradas. Assim como em Madagascar, a Tanzânia também é lar dos majestosos baobás, uma das árvores mais icônicas e impressionantes do mundo. Com troncos enormes e retorcidos, que parecem esculpidos à mão pela própria natureza, os baobás dominam a paisagem e despertam admiração por todos. Conhecidos como árvores da vida, os baobás podem viver por mais de 2.000 anos e alcançar até 30 metros de altura. Sua aparência é tão peculiar que muitos dizem que parecem árvores plantadas de cabeça para baixo, com as raízes apontando para o céu. Uma visão tão surreal quanto fascinante. Mas o que realmente torna os baobás especiais na Tanzânia é o profundo significado espiritual que carregam. Em diversas tribos, acredita-se que essas árvores abrigam os espíritos dos antepassados, funcionando como pontes sagradas entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Por isso, rituais de iniciação, casamentos, cerimônias de cura e até funerais costumam acontecer à sua sombra. Além do simbolismo espiritual, os baobás são vitais para a sobrevivência em regiões áridas. Seus troncos esponjosos armazenam grandes quantidades de água, servindo como fonte de hidratação tanto para comunidades humanas quanto para animais como elefantes e macacos, especialmente durante períodos de seca. E os benefícios não param por aí. Seus frutos, que lembram grandes cápsulas, são ricos em vitamina C e outros nutrientes, sendo considerados verdadeiros superalimentos. São consumidos por pessoas e animais,
enquanto as folhas e a casca são amplamente utilizadas na medicina tradicional para tratar diversas doenças. Na Tanzânia, respeitar um baobá vai muito além da tradição. É um gesto de reverência à ancestralidade, à natureza e aos segredos antigos que essas árvores silenciosamente guardam há milênios. Número 7. Albinos. Uma das curiosidades sobre a Tanzânia que poucos conhecem é que o país abriga uma das maiores populações de pessoas com albinismo do mundo. Estima-se que, a cada 1.000 nascimentos, pelo menos uma criança nasça com albinismo. Em meio a uma população majoritariamente de pele escura, os albinos se destacam visualmente e, infelizmente, enfrentam uma realidade tão chocante quanto dolorosa: a perseguição por causa de sua condição. Isso porque, para além do preconceito e da exclusão social, existe algo ainda mais assustador: a crença de que partes do corpo de pessoas albinas possuem poderes mágicos. Em algumas regiões do país, influenciadas por práticas de feitiçaria e superstição, há quem acredite que ossos, cabelos ou órgãos de albinos podem atrair riqueza, boa sorte ou sucesso. Essa crença cruel deu origem a uma verdadeira caça humana. Homens, mulheres e até crianças com albinismo já foram sequestrados por caçadores de recompensas que vendem partes de seus corpos a curandeiros e feiticeiros locais. Como se não bastasse, os albinos também enfrentam rejeição dentro de suas próprias comunidades. Muitos são abandonados pelas famílias ao nascer, sofrem bullying nas escolas ou são impedidos de participar da vida social. A cor de sua pele, resultado de uma condição genética rara que elimina a pigmentação, faz com que sejam vistos como espíritos, fantasmas ou até mesmo amaldiçoados, reforçando o estigma que os cerca. A situação dos albinos na Tanzânia é, sem dúvida, uma das realidades mais cruéis e inacreditáveis do continente africano. Número 8. Povo das cavernas. Agora imagine um povo que vive exatamente como seus ancestrais viviam há mais de 10.000 anos, sem agricultura, sem gado, sem eletricidade e sem o menor interesse em mudar. Parece impossível nos dias de hoje, mas essa é a realidade dos Hadza, um dos últimos povos verdadeiramente caçadores-coletores do mundo. Eles habitam as regiões remotas ao redor do Lago Eyasi, no norte da Tanzânia, em uma das áreas mais isoladas e inóspitas do país. Enquanto o resto do mundo corre atrás de tecnologia, conforto e velocidade, os Hadza seguem firmes na simplicidade extrema, com os pés descalços na terra, olhos atentos à natureza e uma sabedoria ancestral que sobrevive ao tempo. O povo Hadza não cultiva plantações, não cria animais e não guarda comida para o dia seguinte. Cada novo amanhecer é o começo de uma nova missão de sobrevivência. Os homens saem para caçar com arcos e flechas feitos à mão, usando galhos, pedras e ossos. Já as mulheres e crianças se dedicam à coleta de raízes, frutas silvestres e principalmente mel, considerado um verdadeiro tesouro. Para encontrá-lo, eles contam com a ajuda de um pássaro selvagem conhecido como Guia do Mel, que os conduz até colmeias escondidas em troca de uma pequena porção do doce. Eles vivem em cavernas ou em abrigos feitos de folhas e galhos, abandonando-os assim que os recursos da região se esgotam. Os Hadza estão entre os últimos povos que mantêm uma conexão direta com os modos de vida do período pré-histórico. Eles são um retrato vivo de como nossos antepassados viveram por milênios, antes da agricultura, das cidades e da tecnologia. Número 9. Berço da humanidade. A Tanzânia não é apenas rica em cultura, natureza e diversidade. Ela também guarda um dos títulos mais impressionantes da história da humanidade. É considerada um dos berços da espécie humana. Foi neste solo africano, mais especificamente na região da Garganta de Olduvai, que arqueólogos encontraram alguns dos fósseis humanos mais antigos já registrados, datados de mais de 2 milhões de anos. Junto aos restos fósseis, também foram encontradas ferramentas de pedra rudimentares, que marcam os primeiros indícios da tecnologia humana. Esse local, situado dentro da área de conservação de Ngorongoro, é um verdadeiro tesouro pré-histórico, onde a história da evolução humana começou a ser desvendada. Mas talvez a descoberta mais impressionante em solo tanzaniano seja a das pegadas de Laetoli, localizadas a cerca de 45 quilômetros de Olduvai.
Essas pegadas têm aproximadamente 3,6 milhões de anos e foram preservadas de forma extraordinária em cinzas vulcânicas endurecidas. O mais fascinante é que elas mostram com clareza que nossos ancestrais já caminhavam eretos naquela época. Estar na Tanzânia é estar, literalmente, sobre as pegadas dos primeiros humanos. É como pisar na memória do mundo. Poucos países têm o privilégio de reunir tanta importância histórica, científica e simbólica em um só lugar. Número 10. O Monte Kilimanjaro. Entre os muitos tesouros naturais da Tanzânia, nenhum se destaca tanto quanto o imponente Monte Kilimanjaro. Um vulcão adormecido, cujo cume eternamente coberto de neve, desafia todas as expectativas. Conhecido como o Teto da África, ele é o ponto mais alto do continente, com quase 6.000 metros de altitude, e um dos destinos mais desejados por aventureiros do mundo inteiro. Mas o que realmente chama a atenção no Kilimanjaro é o contraste impressionante do seu cenário. No meio da quente savana africana, onde o clima é seco e as temperaturas costumam ser elevadas, ergue-se uma montanha com o topo coberto de neve e gelo. Essa combinação inesperada faz do Kilimanjaro uma verdadeira joia da natureza. Quem decide encarar sua escalada embarca em uma jornada fascinante, atravessando diversos ecossistemas em uma única subida, desde florestas tropicais úmidas, passando por campos abertos e terrenos rochosos, até chegar ao cume congelado, com paisagens que lembram os Alpes suíços. É uma travessia que vai do calor escaldante ao frio intenso, tudo isso sem sair do coração da África. Número 11. Ilha das Especiarias. Zanzibar, um arquipélago encantador que pertence à Tanzânia, é muito mais do que um destino de praias paradisíacas. É um verdadeiro mergulho na história, na cultura e nos aromas do Oriente. Conhecida como a Ilha das Especiarias, Zanzibar ganhou esse apelido por abrigar vastas plantações de cravo, canela, noz moscada e cardamomo, que há séculos atraem comerciantes e viajantes de todas as partes do mundo. Caminhar pelos campos de especiarias é uma experiência sensorial. O ar é impregnado de perfumes exóticos que parecem flutuar entre os coqueiros e as aldeias tradicionais. Além disso, Zanzibar é um verdadeiro paraíso tropical, conhecido por suas praias que parecem ter saído de um cartão postal. Com areias finas e brancas, águas cristalinas em tons de azul turquesa e coqueiros balançando ao vento, o arquipélago é um dos destinos mais deslumbrantes da África. O mar transparente abriga recifes de corais coloridos, perfeitos para mergulho e snorkel. Enquanto você relaxa nas areias intocadas, é possível avistar os tradicionais daus, barcos de madeira que cruzam o horizonte com elegância. As praias de Nungwi e Kendwa, no norte da ilha, são as mais procuradas, com mar calmo e ideal para banho em qualquer horário do dia. Mas Zanzibar não é só natureza exuberante. Também preserva uma forte herança árabe e muçulmana, visível em cada esquina de Stone Town, sua cidade histórica. Mesquitas elegantes, palácios antigos, portas esculpidas à mão e mercados vibrantes revelam séculos de influência omanita, persa e indiana. Zanzibar oferece uma experiência tropical completa, um encontro mágico entre natureza, cultura e um litoral que parece não ter fim. Número 12. Cratera de Ngorongoro. Outro lugar que se destaca por sua beleza e importância é a Cratera de Ngorongoro, uma imensa caldeira vulcânica formada há milhões de anos, após o colapso de um gigantesco vulcão. Hoje, esse antigo fenômeno geológico se transformou em um verdadeiro Éden natural, um dos ecossistemas mais ricos e preservados do continente africano. Dentro de suas muralhas naturais, abriga uma das maiores concentrações de vida selvagem da África, em um cenário que parece intocado pelo tempo. Em suas vastas planícies, é possível observar de perto os lendários Big Five: leões, elefantes, rinocerontes, búfalos e leopardos, todos coexistindo em equilíbrio em um habitat protegido e exuberante. Mas Ngorongoro vai além da fauna impressionante. A região também é lar de comunidades tradicionais, como os Maasai, que vivem ali há gerações, mantendo vivas suas tradições em harmonia com a natureza. Mais do que um santuário para os amantes da vida selvagem, a Cratera de Ngorongoro é uma cápsula do tempo que preserva a essência da biodiversidade africana e a convivência ancestral entre o homem e o ambiente.
Em resumo, a Tanzânia é muito mais do que safaris e paisagens exuberantes. É um país onde tradições milenares, rituais espirituais e modos de vida ancestrais ainda resistem em meio à modernidade. Cada canto da Tanzânia guarda uma história, uma lenda ou um costume capaz de te surpreender. Agora conte-nos o que mais chamou a sua atenção. E será que despertamos sua curiosidade em conhecer esse país incrível? Deixe nos comentários sua opinião. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.